Boa tarde, povo. Eu não sou muito boa de gravar vídeo, mas o encontro hoje com a Elisa foi muito produtivo, muito enriquecedor para as nossas vidas, né? Trazendo a poesia para nos encantar, né? Para nos alentar, para nos fazer sonhar. E eu que posso dizer, né? Porque eu escrevo desde pequenininha, né? Desde os 10 anos de idade, né? Então a poesia é algo assim já presente na minha vida, é rotina, é o dia a dia da minha vida, né? Então eu lembrei de alguns textos meus que estão no meu livro, Sedução das Palavras, meu primeiro livro de poemas que eu fiz, né? Depois de muito tempo sonhando, né, em ter o meu primeiro livro, né? E eu consegui, né, com muitas dificuldades, mas aqui, né, está a minha primeira obra-prima, né, que eu apresento, né, para vocês, né. E aqui tem uns poemas, né, que vão realmente casar com essa aula de hoje, que vão assim, que eu posso dizer assim que tem tudo a ver com o que foi falado hoje sobre poesia, né, sobre prosa poética, né, sobre a questão da criança como ser poeta, um ser imaginário. E tem um poema chamado Sensações que eu vou ler para vocês. Este poema é maravilhoso. Eu escrevi quando eu estava na faculdade. Há sensações maravilhosas, brincadeiras infantis, o gosto das frutas, o sabor dos doces, o mundo, pequeno mundo, o desejo de descobrir, o olhar caleidoscópico, a atração pelo mistério, a atitude contemplativa, a solidão, a liberdade da imaginação, o voo dos anseios, os sonhos juvenis, as sensações que perduram por toda a vida, né? Essas sensações das nossas infâncias, das nossas adolescências, nossas descobertas, né? Todas essas questões, né? A gente guarda com o maior carinho no nosso coração, né? Ficam assim entranhadas, né? No nosso ser. São coisas assim que não saem assim, né, gente? Não adianta, por mais que a gente diga, eu ainda me lembro, me recordo como eu era quando eu era criança, os meus sonhos, os meus desejos. Então eu me vejo muitas vezes naquela menininha, entendeu? Sonhadora, tímida muitas vezes, mas que nesse momento já está começando a vencer barreiras, né? Já conseguiu, né, fazer o seu próprio livro, né, editar, né? Que é muito difícil, né? Eu descobri, né, que é muito difícil lançar um livro, né, no Brasil, porque assim o custo do livro é caro, né, a produção, né? Mas eu quero, né, deixar para os meus leitores o meu legado, os meus poemas. Eu quero que eles conheçam, quero que eles tenham acesso, né? Eu quero que eles possam ler os meus poemas, possam ter a oportunidade de conhecer um pouco também da minha história, né? Porque conhecendo os meus poemas, eles me conhecem, porque os meus poemas eu posso dizer que, em sua maioria, né, são autobiográficos, né? Então a gente se coloca no poema, a gente, né? Eu me perco nas páginas, em brancos, assim, eu vou junto com os poemas, eu vou longe, eu volto, eu crio outras realidades. Então, o poema para mim é como um bálsamo, como um guia para minha vida, né? Entendeu? Então, assim, eu queria passar isso para vocês, assim, deixar esse vídeo. Eu sei que esse vídeo não tá perfeito, né? Lá essas coisas, porque eu não entendo nada de editar vídeo, de tecnologia, já vou logo avisando, mas eu tô passando aqui para deixar para vocês apenas o que eu entendo de poesia, né? Assim, qual é a minha visão sobre poesia, qual é a minha visão sobre o mundo. Esse livro, Sedução das Palavras, né? Eu não disse a temática dele, mas ele aborda, né, o poder de persuasão, né, e sedução das palavras, né, na sociedade atual, né? Ele fala, né, como as palavras nos encantam, como elas nos ajudam, nos auxiliam, né? Como, né, as palavras nos levam a sonhar, né? Nos levam, né, a outros mundos, a outras realidades. E é bem interessante assim, entendeu? Então, eu gostaria, né, que quem puder adquirir, quem puder me ajudar, eu vou deixar o link, né, para quem quiser
adquirir, né, o meu livro, né, quem quiser, né, me dar essa força, né, que eu estou nessa luta, né, é uma batalha a cada dia, né, que eu estou vencendo, né, porque eu sempre fui uma menina muito tímida, estar aqui fazendo esse vídeo para mim é difícil, né, é muito difícil, ser professora para mim foi muito difícil, né, porque eu não sonhei ser professora, né, então eu acabei me tornando professora. Hoje eu amo ser professora, eu não sei fazer outra coisa além de ensinar, além de passar para os meus alunos, né, os conhecimentos, os saberes pela vida, os sabores, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu amo, que está enraizada dentro de mim. Talvez eu já quisesse ser professora, talvez eu não soubesse, mas eu me descobri no meio do caminho da graduação e aqui estou, né? Então, mas poeta e escritora eu sempre quis ser. Na verdade, eu já era, né? Que eu escrevo desde os 10 anos, mas eu já escrevia antes de ler, né? Antes de ter o contato com a escrita, né? Porque a leitura do mundo, né, precede a leitura da palavra, isso é verdade. Porque eu pegava assim, um livro como esse, quando eu não sabia ainda ler, eu imaginava pela capa o que poderia conter nesse livro, eu viajava, eu criava as minhas próprias histórias, né, entendeu? Assim, só olhando as capas dos livros e as ilustrações, né? Então, quando eu comecei a ler, eu comecei a me deliciar, a me saborear com o que a literatura pode fazer por mim, com que a literatura, na verdade, transformou a minha vida, né? As palavras, na verdade, foram um bálsamo, foram elas que me transformaram, porque desde pequena a minha família, assim, não era uma família rica, pelo contrário, muito humilde, mas tínhamos livros em casa, livros que ganhávamos de presente, livros assim velhos, usados, doados, não importa. Os livros chegavam às nossas mãos. E esses livros, né, na verdade, é, eu me deliciei com eles, eu posso dizer que eu me deliciei, eu me maravilhei com eles, assim, eu viajei com cada livro, assim. Eu lembro que na minha infância, quando eu pegava um livro, assim, eu começava a ler, eu não parava mais, entendeu? Na minha adolescência também, minha infância, minha adolescência foi de muita leitura, leitura e escrita, porque ao mesmo tempo que eu lia, eu me sentia incitada a escrever, aquilo suscitava a minha imaginação. E eu pensava, agora eu tenho que escrever, eu tenho que colocar no papel os meus sentimentos, eu tenho que transpor os limites, né, da própria palavra, eu tenho que chegar até os leitores para que eles possam também pensar sobre essas questões que eu estou colocando, para que eles possam refletir, né, sobre todo esse contexto, né, da sociedade. Então, né, eu me coloquei no mundo, né, assim, no meu primeiro contato como leitora foi desde pequenininha, né, na tenra idade. Né? Meu irmão, poeta também, né, também já lançou o seu livro, ele também, né. Eu cresci, na verdade, ouvindo as suas poesias, né. Eu cresci, assim, saboreando cada poema dele, entendeu? E isso me incitou a escrever. E, além disso, a minha família também são nordestinos, né? Então, e a minha mãe trouxe lá do Nordeste, de onde ela veio, as histórias, as lendas, e isso ela contava pra gente. O tempo todo ela contando essas histórias, minha mãe, meu pai, entendeu? Mas mais a minha mãe, que contava, que era muito tagarela, gosta muito de falar, então ela contava essas histórias, ela falava as lendas, as histórias lá do Nordeste, que ela viveu, que ela presenciou quando ela era criança ou adolescente, uma boa parte que ela viveu lá, entendeu? E essas histórias, né, eu ia imaginando, eu ia recriando em cima de cada história, eu ia me deliciando e era maravilhoso, assim. Aí eu pensava, meu Deus, assim, eu tenho que escrever, eu tenho que colocar no papel, entendeu? Tudo. E a minha mãe também cantava as cantigas de roda. É uma música que ela gosta muito, Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ela cantava essa música, né? Na verdade, aí aquilo me incitava a escrever, a pensar, meu Deus, por que alecrim dourado? Por que no campo? Por que isso? Por que aquilo? E eu começava a pensar, eu imaginava várias coisas. Eu imaginava que eu ia morar na Lua quando eu tinha 8 anos.
Eu cheguei a imaginar assim, no meu processo criativo, que eu ia fazer uma casa na lua, que eu ia lá construir uma casa, ia lá com meu marido, meus filhos, a gente ia viver lá felizes para sempre, tipo num conto de fadas, né? Então, assim, eu era assim uma criança que eu viajava, eu delirava. Eu posso dizer que eu vivia assim em êxtase, em delírio, assim, era muito bom, entendeu? E tem um outro